se beneficiar de nossas preces e da nossa reunião. Como sempre, é uma alegria estar aqui no Irmão Germano, em Catanduva, e queremos agradecer ao Miltinho, agradecer à Marina, agradecer, enfim, a todo o grupo do amigo Germano pelo convite que nos foi feito e que nos foi formulado. Nos sentimos aqui como nos sentimos em casa, em Uberaba, pela fraternidade com que todos nos envolvem. Nesta manhã, nós vamos fazer uma reflexão que julgamos interessante, principalmente nos tempos atuais, nos quais às vezes observamos mudanças comportamentais nas pessoas e em nós mesmos. Mudanças comportamentais abruptas, que não conseguimos entender e que às vezes simplesmente rotulamos de obsessão. Ou às vezes também do surgimento de alguma doença psiquiátrica. Vamos refletir sobre a questão da reencarnação moral. Porque nós sempre nos referimos ao fenômeno da reencarnação do ponto de vista biológico. E nós sabemos, nós que estamos na doutrina, sabemos que a reencarnação, em geral, ela tem começo quando o gameta masculino fecunda o óvulo. E como nos fala Allan Kardec no livro A Gênese, os laços vão se estreitando, até que finalmente a criança nasce. Quando a criança nasce, vem à luz, a reencarnação material ou a reencarnação física está completa, porque o espírito veio à Terra em um novo corpo, especialmente formado para ele. Não importa se voltou à Terra na condição de um ser masculino ou feminino, ou de qualquer outro gênero, porque afinal aprendemos com Kardec que o espírito não tem sexo, como nós o entendemos. O espírito não é assexuado, mas ele não tem sexo como nós estamos habituados a definir. Ele veio à Terra, ganhou um novo corpo, com base em suas necessidades, principalmente com base na lei de causa e efeito. Principalmente na lei chamada por Emmanuel de conta do destino, que é o que significa a palavra karma. Conta do destino. E claro, a criança começa a se submeter, o espírito começa a se submeter
a influência do meio, principalmente recebendo novas instruções, novas orientações, para que ocorra uma mudança de hábitos. Porque, segundo Allan Kardec, educação significa mudança de hábitos. E Jesus aceitou ser chamado como mestre, porque ele veio à Terra nos trazer um novo hábito de vida. Como nos fala Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O Evangelho é o figurino pelo qual nós devemos nos pautar, substituindo velhos hábitos por novos hábitos. Porque, afinal de contas, somos espíritos em evolução. Evidentemente que os melhores hábitos não carecem de ser substituídos, senão aprimorados. Nós estamos sempre em aprimoramento. Acontece, no entanto, que o fenômeno da reencarnação moral, em que o espírito se revela, porque não se revela quando nasce, não se revela quando criança, não se revela completamente. Pode revelar algumas aptidões intelectuais, mas do ponto de vista moral, o espírito leva um pouco mais de tempo para se revelar. Habitualmente, os espíritos nos dizem que o espírito reencarnante, ele permanece mais ligado ao mundo espiritual do que ao mundo físico até os 7 anos. Ele permanece mais ligado. E é comum que até os 7 anos, a criança às vezes chegue até a brincar com os seus amigos invisíveis, a se referir a amigos invisíveis, a conversar como se estivesse sozinha ou sozinho. Mas alguns outros autores estudam o fenômeno. Por exemplo, Chico Xavier, certa vez, à sombra do abacateiro, ele nos disse que a maioridade penal no Brasil deveria cair. Não deveria ser mais 18. Há muitas décadas atrás, ele nos disse, não deveria ser mais 18, deveria cair para 14 e depois para 12, porque na atualidade os espíritos estão despertando mais cedo, devido à tecnologia. A tecnologia, e vejamos, quando Chico nos disse, nós não estávamos ainda na era do computador, ainda não estávamos na era do celular, ainda não estávamos na era da inteligência artificial. O Chico nos disse o que nos disse há vários lustros, mas ele nos disse que o espírito no mundo atual, ele vem despertando mais cedo. Ele vem se mostrando mais cedo. Evidentemente, com as influências recebidas,
que podem ter assimiladas, ser assimiladas por ele ou não, de acordo com as influências que vai recebendo em casa, na escola, na sociedade, porque é chamado período da formação, principalmente da formação moral. Não obstante, Leon Denis, outro trabalhador de renome contemporâneo de Allan Kardec, em um de seus livros, ele considera que a reencarnação moral acontece em torno dos 21 de idade. Ou seja, Leon Denis escreveu no século XIX, contemporâneo de Allan Kardec. Chegou também a escrever no começo do século XX, aos 21 anos de idade. A verdade é que, de vez em quando, nós notamos em nossos familiares ou amigos de nossa convivência ou em nós mesmos certa mudança de comportamento. A determinada altura, nós concluímos, mas como fulano mudou? Como está mudado? Parece ser outro. Parece não ser a mesma pessoa. Interessa-se agora por outros valores. Mostra-se uma pessoa mais estranha, mais arredia, às vezes mais orgulhosa, às vezes mais vaidosa, às vezes mais soberba. O que acontece? Nós imaginamos sempre tratar-se de um processo obsessivo. Sim, mas seria mais acertado que concluíssemos que se trata de uma auto-obsessão. Porque habitualmente consideramos a obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é o império que certos espíritos sabem exercer sobre as suas vítimas. É o que nos diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. O que é a auto-obsessão? A auto-obsessão é uma intromissão indébita do próprio inconsciente, do nosso próprio subconsciente. Porque nós reencarnamos. E com a reencarnação, existe naturalmente o esquecimento do passado. Mas esse esquecimento ele não é absoluto, ele é relativo. Nós trazemos o passado conosco, em nossas atitudes, em nossas inclinações, em nossas preferências. O homem velho ainda está conosco. E quando nós não conseguimos, pela nova formação, pelo novo ambiente, nós não conseguimos fortalecer o nosso consciente, não conseguimos nos fortalecer na nova personalidade que estamos animando, as personalidades antigas que já animamos, as personalidades antigas, os nossos hábitos antigos, as nossas inclinações antigas começam a falar mais alto. E é quando
segundo o doutor Inácio Ferreira, que encarnado foi médico, psiquiatra, é quando ocorre a reencarnação moral. É quando o espírito apresenta certas mudanças. É quando o espírito ele se mostra tal qual ele é, com as conquistas efetuadas, mais as influências recebidas no presente. Porque o nosso inconsciente, ou seja, nós podemos dizer que nós temos muito mais passado do que presente. Assim como nós teremos muito mais futuro do que passado. Porque somos espíritos eternos. E agora que nós estamos começando a nossa carreira evolutiva. Embora André Luiz nos diga, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós estamos lidando com a razão há aproximadamente 40 mil anos. Vejamos, há aproximadamente 40 mil anos, a ciência o comprova, nós estamos lidando com a razão. E certa vez Chico Xavier nos disse, conversando conosco em Uberaba, e se referindo ao Evangelho de Jesus, ele nos disse que o tempo de 2000 anos para os propósitos do Evangelho na Terra é um tempo muito curto. É um tempo muito estreito. Chico nos disse, nós achamos que é um tempo longo, mas é um tempo curto, em face dos 40 mil anos que lidamos com a razão. 2000 anos de Evangelho na Terra. Mas pode ser que o nosso contato com o Evangelho seja muito mais recente. Pode ser que o nosso contato mais direto com Jesus esteja se dando agora, na doutrina espírita. Esteja se dando há pouco tempo, há poucos meses, há poucos anos. Pode ser que em vidas passadas nós tenhamos ouvido falar de Jesus, mas somente ouvido. Pode ser que nós tenhamos escutado algo sobre os evangelhos, mas em passant, escutamos rapidamente, não como agora que nós estamos estudando o Cristo e estamos procurando compreender em espírito e verdade as suas lições. Mas o espírito em determinada idade não importa. Em determinada idade, vamos supor, às vezes aos 17, às vezes ao 21. Em todos os sentidos, nós não estamos falando apenas na questão que se refere a gênero. Não. Embora, na atualidade, seja muito comum, ou esteja sendo muito comum na atualidade. Há pouco nós conversamos com um pai que tem um filho, vários filhos, mas um deles que está com seus 20 anos, 21, 22 anos,
disse ao pai que ele não é menino, ele é menina. Vejamos, é um exemplo, é tão somente um exemplo. Agora, está ocorrendo não apenas no campo da sexualidade, está ocorrendo não apenas no campo do gênero. Vamos citar um outro exemplo. Existem pessoas que às vezes são submetidas a uma cirurgia, são submetidas a uma anestesia profunda, ou pessoas que há pouco tempo tivemos aí a pandemia, ou pessoas que estiveram entubadas. Quando elas regressam, elas estão diferentes. Elas estão diferentes, muitas vezes até em suas ideias. Pessoas que sofreram um acidente, levaram um grande susto. Pessoas que receberam um tiro, sofreram um acidente automobilístico, foram para o hospital. De repente, aquela pessoa, saindo do estado de coma, temos até a impressão de que é outro espírito. Saindo do estado de coma, temos a impressão de que é outro espírito. Pessoas que começam a se afastar de nós, pessoas que começam a se afastar do convívio familiar, moços e moças que adotam um comportamento diferente do comportamento familiar, às vezes até senhores. Mais difícil, mas às vezes até senhores e senhoras com seus 40, 50 de idade, de repente mudam. Não mudam para melhor. Nós não estamos aqui enfocando essa questão da mudança para melhor, porque mudar para melhor é nosso dever todo dia. Mudar para melhor é nossa obrigação todo dia. Como é bom quando a gente ouve, fulano parecia assim tão distante, orgulhoso, não participava, hoje ele está mais perto, hoje ele é mais fraterno, nos visita com mais frequência. Nós estamos nos referindo àquela mudança para pior, aquela mudança que acontece para pior e que causa espécie no meio familiar, causa espécie no meio social. De repente, não reconhecemos mais o nosso filho, não reconhecemos mais a nossa filha, o nosso sobrinho, a nossa sobrinha, não reconhecemos mais o nosso neto, não reconhecemos mais a nossa neta. Às vezes não reconhecemos mais o nosso cônjuge. Ele mudou. O meu esposo mudou. A minha esposa mudou, parece outra. Fulano mudou. Vejamos, é a pressão do inconsciente. André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo intitulado Casa Mental,
Ele fala que nós moramos num palácio de 3 andares. Ele conversando com o instrutor Calderaro. Calderaro explica a ele: nós moramos num palácio de 3 andares. No primeiro andar, ou no porão da individualidade, como eles dizem, no porão da individualidade nós temos o inconsciente. O inconsciente é o arquivo morto, mas não tão morto assim. É o arquivo de nossas vidas anteriores, de vidas passadas. No inconsciente ou no subconsciente. No térreo, nós temos o consciente. É o nosso momento presente, ocupado pela nossa persona atual. Porque não somos mais do que personas. Nós estamos envergando um corpo que ganhou um nome, que obteve uma condição sexual, um problema de pigmentação, cor de pele, nasceu em determinado lugar, ou seja, aparecemos no berço, ficamos tabuletados. Nome, sobrenome, século, sexo, nome dos pais, dos avós, árvore genealógica, residência, depois carteira de identidade, CPF e depois as identificações todas. É a nossa personalidade. Nós não somos o nome que temos. Nós não temos nome. Nós estamos o nome que temos. O nome que nos foi dado. E que nem sempre nos agrada. Porque muitos até chegam a entrar na justiça para mudar de nome. Às vezes num nome. Nós não fomos consultados. Então é o consciente. É o momento presente. É a persona que nós estamos encarnando. Persona era o nome das máscaras que os gregos utilizavam. Nos teatros gregos, eles apresentavam mascarados. E as máscaras tinham o nome de persona. Daí origina-se o nome personalidade. Nós somos espíritos mascarados. Nós ainda não sabemos o que somos. E finalmente nós temos lá o andar superior, nesse palácio que habitamos. O andar superior tem o nome de superconsciente. O superconsciente é o futuro. Diz André Luiz que nós devemos emergir do subconsciente, aproveitar o consciente trabalhando para chegarmos um dia ao superconsciente. Somente um espírito esteve na Terra, vivendo no superconsciente. Somente um espírito esteve na Terra, vindo do futuro. Jesus Cristo. Jesus veio do futuro. Ele veio ao encontro daqueles que viviam no passado.
Chico, uma vez, nos disse assim: há vários amigos, está num livro de Ranieri, publicado há muitos anos atrás. Ele nos disse assim, que nós entendemos com Emmanuel, ele disse, que Jesus, quando decidiu vir à Terra, tomou a decisão de vir à Terra, ele começou a caminhar pelo universo 4.000 anos antes. Uma revelação espantosa. Quando Jesus decidiu vir à Terra, ele começou a descer. Onde estava? Não sabemos. Poderia estar aqui ou ali. Não sabemos. Ele começou a caminhar pelo universo, pelo nosso calendário, pela nossa cronologia. Ele começou a caminhar 4.000 anos antes. De onde veio? De que estrela? De que sol? De que mundo? Ele veio adquirindo a forma humana. Aquele anjo sem forma veio adquirindo gradativamente forma humana para que pudesse nos resgatar do abismo. Literalmente, Jesus mergulhou no abismo. Literalmente, Jesus mergulhou no abismo com a intenção de nos resgatar do abismo. Então, prezados irmãos, a reencarnação moral, na chamada auto-obsessão, é preciso ser levado em conta. Porque nós costumamos colocar a culpa nos espíritos obsessores pelo que nos acontece de ruim, pelas consideradas ou chamadas influências negativas. Costumamos colocar a culpa nos espíritos obsessores. Quando os espíritos nos dizem que toda obsessão é consentida, todo processo obsessivo tem a participação do obsidiado. E às vezes a participação do obsidiado é maior do que a participação do obsessor propriamente dito. Às vezes nos empenhamos em evangelizar ou em doutrinar os espíritos obsessores. Mas aqueles que precisam ser evangelizados, mais somos nós mesmos. Somos nós mesmos que necessitamos de ser mais evangelizados. Certa vez, conversando sobre o assunto com Chico Xavier, sobre esse problema da obsessão, das reuniões de desobsessão, aproximou-se alguém de Chico Xavier no grupo espírita da prece e falou: Chico, eu estou com um processo obsessivo muito complexo, muito sério. Não teria como afastar esses obsessores? Não sei, os espíritos amigos não poderiam amarrá-los, prendê-los, afastá-los de mim? Chico respondeu com amenidade,
Quando ela se retirou, Chico comentou conosco assim: por que pedir para prender o espírito obsessor? Por que não convidá-lo para ir conosco ao centro espírita, a fim de que todos nós possamos nos evangelizar juntos? Vejamos a visão de Chico Xavier. Por que não convidar o espírito obsessor para ir conosco ao centro espírita, a fim de que nós possamos nos evangelizar e melhorar todos juntos? Então nós costumamos lançar toda a culpa à obsessão, ao obsessor, isentando-nos de culpa. E que quando nós nos isentamos de culpa, nós nos isentamos do que é principal, do esforço de renovação. Nós nos isentamos. Ele é a causa, quando na maioria das vezes nós somos a causa do processo obsessivo. Queremos que ele se evangelize, mas não queremos nos evangelizar. Queremos que ele melhore, mas não queremos melhorar. Queremos que ele se afaste, mas não cogitamos dele nos afastar pela sintonia, dele nos afastar pela conquista de novos valores e de novas virtudes, porque nós atraímos os espíritos de acordo com a essência de nossas emoções e com a essência dos nossos pensamentos. Nós atraímos os espíritos que convivem conosco. O nosso problema maior nunca foi obsessão. Porque se nós não oferecermos sintonia, os obsessores podem viver à nossa volta. Não nos alcançarão, emocionalmente nem intelectualmente. O nosso problema maior é a auto-obsessão. O nosso problema maior é deixarmos que o inconsciente se intrometa excessivamente no consciente. É que o passado nos influencie tanto no presente de modo negativo. É deixar que o eco do passado se transforme em nossa voz no presente. Este é o nosso maior problema. É o problema que muitas vezes nos leva aos consultórios médicos, às internações, às drogas, ao álcool, à rebeldia, ao orgulho, ao egoísmo. É um obstáculo quase intransponível para que nós efetuamos nesta encarnação a mudança que se nos faz necessária para que nós possamos voltar ao mundo espiritual um pouco melhores. Porque nós temos que perder a ilusão de que vamos desencarnar melhores. Não vamos. O fenômeno da desencarnação é biológico. Como nos fala o doutor Inácio Ferreira, o fenômeno da desencarnação é periférico. Não nos atinge o cerne. Não nos atinge a essência. Desencarnar é simplesmente dar um passo para o lado, como nos fala Dr. Inácio Ferreira, um passo para um lado menos matéria, desencarnados, outro passo para o lado mais matéria, encarnados. Precisamos de perder essa ilusão de que nós chegaremos no plano espiritual com créditos que não amealhamos,
com créditos que nós não conquistamos, porque ninguém transfere valor espiritual. Valor espiritual é intransferível. Nós nos recordamos de que certa vez Chico nos deu uma bronca na reunião. Nós estávamos lá todos ali, ao seu redor, e ele de repente tomou a voz e, indignado como Jesus no templo, diante dos vendilhões, ele disse assim: vocês pensam que eu estou aqui trabalhando para vocês? Não estou, não. Eu estou aqui trabalhando para mim. Que cada qual trabalhe para si. E foi citando o nome de cada um de nós que estávamos ali à volta da mesa, como se ele fosse a salvação. Ele vai desencarnar, nós vamos agarrar no pé dele e ele vai nos levar. Ele vai nos levar com ele para nosso lar ou para um mundo ainda superior. Ele nos deu uma lavada. Ele nos disse assim: eu estou aqui trabalhando para mim. Estou aqui doente, trabalhando para mim, não estou trabalhando para vocês. Que cada qual trabalhe para si. Então vamos perder a ilusão de que os nossos espíritos protetores virão nos receber com um tapete vermelho após a desencarnação. Nós seremos recebidos do outro lado, principalmente pelas nossas obras. Do outro lado, nós seremos recepcionados pelas nossas obras. Essa questão da reencarnação moral acontece com frequência. E aqueles que a ela estão se submetendo devem ter cuidado. É a mudança de personalidade. Não é a mudança de espírito, é apagar a personalidade presente e tornando a incorporar a personalidade passada. Ou deixando que a personalidade passada tenha mais força que a personalidade presente. Não assimila os valores da educação, os valores da escola, os exemplos, as orientações, quando esses exemplos e essas orientações são dadas. Porque nós, os espíritas, temos cometido um deslize muito grande. E culpamos a pandemia. A pandemia tem sido culpada por muito comodismo espiritual. Nós culpamos a pandemia. Nós deixamos de trazer os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos às aulas de evangelização da criança. E muitas casas espíritas já não têm mais. As tarefas de evangelização já foram desativadas. As tarefas relativas à mocidade espírita já foram desativadas. Porque hoje nos centros espíritas há uma preocupação muito grande, não com mediunidade, mas com mediunismo. Nós estamos deixando que o mediunismo nos domine. Mediunismo é um intercâmbio primitivo com o mundo espiritual. Mediunidade é uma coisa, mediunismo é outro. Mediunismo é um intercâmbio primitivo, não produtivo, não espiritualizado, com o mundo espiritual. Mediunidade é outra coisa. Nós estamos priorizando tarefas mediúnicas, mais por vaidade pessoal, do que propriamente com outro propósito. Porque existem muitas pessoas, eu digo isto lá de Uberaba, de nosso próprio grupo,
Existem muitas pessoas que frequentam as reuniões mediúnicas, mas não querem nada com a reunião assistencial. Não querem nada com a caridade. Aparecem no dia da reunião mediúnica e ainda recebem mentores. Será? É algo sobre o que nós precisamos pensar, porque o Espiritismo é uma doutrina muito séria. O Espiritismo é a doutrina do autoconhecimento à luz do Evangelho. Ou nós aproveitamos para melhorar nesta encarnação, ou não sabemos como vai ser a próxima. Eu me recordo de Dona Maria Modesto Cravo, que foi fundadora do Sanatório Espírita de Uberaba. Era muito amiga do Dr. Inácio Ferreira. Ela escreve no livro Amai-vos e Instruí-vos, do Dr. Inácio Ferreira, que ela tinha um grande medo quando voltasse à Terra. Ela tinha um grande medo quando reencarnasse. Ela disse assim: Inácio, eu tenho medo de voltar à Terra e de me esquecer de Jesus. Eu posso me esquecer de tudo, mas se eu me esquecer de Jesus, eu estou perdida. Se eu me esquecer do Evangelho, eu não tenho norte, eu não tenho caminho, e não temos mesmo. Não temos norte, não temos caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos observar a nós mesmos e vamos observar os nossos familiares. Mudança de personalidade. Não vamos culpar o obsessor, apenas um processo obsessivo. Mudança de personalidade também não podemos rotular sempre de qualquer doença psiquiátrica. É um transtorno qualquer. Não, mudança de personalidade é a reencarnação moral, que não tem idade para acontecer. Não tem idade para acontecer. Acontece aos 30, aos 35, aos 40, aos 45, aos 50. Acontece aos 15, aos 14, aos 18, aos 20, é que se dá a reencarnação moral. Ali então está o produto moral de todas as experiências que o espírito vivenciou, mais as influências positivas que ele conseguiu assimilar na atual encarnação. Que Jesus possa nos abençoar e nos alertar sempre, no sentido de que nós somos os responsáveis por nós mesmos. Eu ouço muita gente dizer assim: na outra encarnação eu vou escolher uma vida diferente. Não vai. Não vai. Na outra encarnação eu vou escolher uma situação diferente para mim. Não vai. Você já está escolhendo, é agora. É a partir de agora que você já está escolhendo. Não adianta você chegar do outro lado e protocolar. Eu quero reencarnar assim, assado, não quero viver mais no Brasil, eu quero ter uma altura maior do que tenho, eu quero ter uma beleza, quero ter saúde, quero ser isto, quero ser aquilo. De preferência rico. De preferência rico, já cansei da pobreza. Não vai não, perca a ilusão. Você já está escolhendo agora. E vou dizer, do jeito que as coisas andam, voltar à Terra em qualquer corpo já será uma bênção. E se voltar na mesma família, bênção dupla.
Bênção dupla. Só para encerrar, lá no Pedro e Paulo, nós recebemos aos domingos, aos sábados, mensagem dos familiares. E certa vez teve uma senhora, o filho dela havia desencarnado há bastante tempo. O filho dela desencarnou num desastre, ele estava aprendendo a pilotar e ele caiu junto com o instrutor e desencarnou. E ela já havia recebido várias mensagens. Um dia ela chegou e disse assim: eu estou com saudades do meu filho. Ela se debruçou da mesa e falou assim: eu quero saber se ele vai me esperar. Eu falei: complicado. Pensei comigo. Ele escreveu uma mensagem belíssima, que foi uma lição para todos nós. Ele disse assim: mamãe, eu estou bem, a senhora é minha mãe, eu sempre a amarei. Papai, o senhor é meu pai, eu sempre o amarei. Estamos juntos. Mas mamãe, a senhora ainda está muito jovem. Eu tenho um caminho a seguir. Eu não posso ficar aqui esperando pela senhora. Eu não posso ficar aqui 40, 50 anos só para esperar a senhora chegar. Eu não posso fazer essa promessa, porque eu tenho compromissos. Pode ser que espere, mas talvez eu não possa esperar pela senhora, porque eu tenho que seguir o meu caminho de espírito. E é algo que às vezes a gente tem dificuldade de compreender, né? Porque eu gostaria, por exemplo, de desencarnar e de rever meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, que eu não conhecia, eram italianos, não é? E portugueses, meu avô, minha avó, e a turma toda que partiu antes de mim, há 60, 70, 80 anos. Ora, mas eles têm mais o que fazer. Eles têm que cuidar deles mesmos, assim como também temos que cuidar de nós. Nós não ficamos aqui sem eles, ficamos. Então que Jesus nos abençoe, e vocês vão nos permitir, no encerramento, não é do meu feitio, mas hoje nós pedimos ao meu tio, ele falou: não, você, nós vamos falar dos nossos 2 últimos lançamentos. Este livro, deste outro lado da vida, do Dr. Inácio Ferreira, ele fala de suas experiências do outro lado da vida. Eu considero este livro um dos melhores da lavra do Dr. Inácio Ferreira. Deste outro lado da vida. E está em preço promocional, viu, gente? E este aqui eu acho imperdível, também dele, A Reencarnação para os Adolescentes. Sabe como nasceu esse livro? Eu tenho 3 netas, uma delas tem 13 anos. Um dia ela chegou para mim, ela não mora em Uberaba, ela chegou para mim e me perguntou: vovô, o que é a reencarnação? Eu falei: pronto. Como é que eu vou explicar a ela? Um assunto tão vasto. Como é que eu vou explicar a ela? Expliquei como pude. Aí o doutor Inácio disse assim: vamos escrever um livro explicando a reencarnação para os adolescentes. E aqui está, indicado para adolescentes de 9 a 90. E mais de idade, sim, porque às vezes somos adolescentes na doutrina, ou somos adolescentes no conhecimento da reencarnação. É um livro barato, promocional, e sinceramente aprendi muito. E graças a Deus, aos 73, descobri que sou um adolescente. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos fortaleça sempre. Muito obrigado. Pois não. 133. Que número? Qualquer um. Que
o senhor escolher de 1 a 133. A 133. Ah, os últimos serão primeiros. 133. Estará presente. O senhor faz a prece final? Hein? O senhor quer fazer a prece final? Posso. Ah, com alegria, viu? Prazer. Quer que faça? Ah, tá. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã de bênçãos. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Porque aqui estamos nesta casa que te pertence e que nasceu do idealismo de tantos que atenderam o teu chamamento. Rogamos as tuas bênçãos em nosso favor, em favor daqueles que não puderam comparecer, de encarnados e desencarnados, que todos, Senhor, possam ser envolvidos pelas nossas preces, pelas nossas vibrações de saúde e de paz. Nós te rogamos por toda a humanidade, principalmente, Senhor, pelos países em guerra, por aqueles países onde ainda existe tanta fome, tanta miséria, tanta incompreensão e, sobretudo, tanta falta do teu Evangelho. Neste sentido, Senhor, queremos rogar pelo nosso Brasil, fadado a ser coração do mundo e pátria do Evangelho, que nós possamos, por merecer, fazer por merecer, Senhor, as esperanças do teu coração neste sentido, e que todos possamos fazer do Brasil um país melhor e que possa vir ser exemplo de fraternidade, de solidariedade, de honestidade, de justiça e de bondade para aqueles países, Senhor, que ainda necessitam. Nós te agradecemos. Agradecemos aos espíritos amigos desta casa, ao amigo Germano, agradecemos a Chico Xavier, a Dr. Bezerra de Menezes, o teu apóstolo, agradecemos ao Dr. Inácio Ferreira, a irmão José, ao Dr. Odilon Fernandes, pela assistência de sempre. E pedimos, Senhor, para que esta casa continue de portas abertas a todos, acolhendo a todos, como sempre nos acolheu, com carinho e com fraternidade. E que lá fora, Senhor, nós tenhamos força para superar o homem velho, para que, enfim, sejamos melhores do que somos. Sê conosco, divino amigo, hoje e sempre, que assim seja.